TV Câmara, Campinas. Olá, muito bom dia para você que acompanha ao vivo a TV Câmara Campinas. Começa agora uma audiência pública que vai debater os procedimentos que envolvem a construção de reservatórios de água na cidade. A reunião vai ser presidida pelo vereador Paulo Galtério. Senhores, bom dia. Bom dia, telespectadores, cidade de Campinas, funcionários da TV Câmara que nos auxiliam nesse trabalho. Vou dar início aqui a uma audiência pública sobre a questão dos reservatórios em Campinas. Eu queria convidar aqui para que nos auxiliasse Rodrigo Rajar, gerente de meio ambiente da Sanasa. Por aí, por favor. Andréia Strachel, supervisora representando a Secretaria do Verde. Queria lembrar aqui da presença de Gustavo Di Stefano, assessor do gabinete Secretaria do Verde, Adriana Issenburg, gerente de integração, controle e desenvolvimento tecnológico, Valquíria Sonati, presente aqui, coordenador de relações institucionais, Tereza Penteado, Resgate Cambuí, José de Almeida Júnior, assessor do Vinícius Grátis, Rogério Bezerra, assessor do Pedro Tourinho, Guilherme Vilela, assessor do vereador Jorge da Farmácia, e Diana Nascimento. Bem, o objetivo dessa audiência facultativa, proposto por esse parlamentar, trazer ao debate da cidade de Campinas uma questão importante que eu penso que talvez, no meu ponto de vista, na minha visão, poderia se discutir um pouco melhor, que são as questões, a questão hídrica da cidade, da região metropolitana de Campinas, mais especificamente da cidade de Campinas, e dos reservatórios aqui da cidade de Campinas, dos impactos no meio ambiente, e uma série de situações que podem advir. E nós estamos aqui com alguns representantes que, dentro das suas limitações, dentro do conhecimento, né, a gente espera que a gente consiga trazer um pouco mais de clareza para a população de Campinas, para a imprensa e para as pessoas que estão nos assistindo. Tá. Vou dar início aqui, né? Andréia, né? Tudo bem, Andréia? Andréia, você pode adiantar alguma coisa para nós aí? Eu queria, assim, como é que está a questão dos reservatórios aqui da região metropolitana? O que você pode dizer para nós com relação ao trabalho que o Verde acompanhou? Se você pudesse... Bom, vereador, bom dia. Obrigada pelo convite, pela pasta ambiental da Prefeitura de Campinas, a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está participando dessa audiência de oitiva da comunidade em relação às barragens na região metropolitana de Campinas. Justifica a ausência do nosso secretário Rogério Menezes, ele assumiu compromissos anteriormente, então pediu que eu, supervisora departamental da secretaria, estivesse aqui representando a parte técnica, com o meu colega, assessor de gabinete, o engenheiro Gustavo De Stefano. Bom, em termos de contexto, vereador, em relação às barragens, existe uma crise hídrica desde 2012, em que vários municípios do Brasil têm se deparado com reduções da pluviosidade, das águas da chuva, delineando um cenário complexo de escassez hídricas. Não é desarrazoável falar que a imprensa tem noticiado, tanto em nível local quanto regional,
quanto nacional, a falta de água e todas as mazelas, todos os problemas que a crise hídrica tem ocasionado no cenário nacional. Esse fenômeno climático tem causado, vereador, sérios, graves impactos na oferta de água para o abastecimento público e outros usos, como irrigação, geração de energia elétrica, isso segundo dados da Agência Nacional de Águas. Agora, na questão regional, que o senhor está se preocupando, com a questão metropolitana, aqui no estado de São Paulo, passou-se recentemente, principalmente depois do ano de 2014, por uma crise hídrica que trouxe prejuízos a vários setores. E aqui eu destaco alguns: a indústria, a agricultura e demais setores produtivos, e principalmente a população. A população campineira sofreu bastante com isso também. Felizmente, com a ajuda de todos e com o comedimento do uso desse recurso ambiental tão importante, pudemos enfrentar sociedade e governo. E aqui, quando eu digo governo, eu estendo a campanha que a Sanasa tem feito no sentido de equacionamento e racionamento de água e todos os programas de reuso de água tão importantes. E assim pudemos, com muito afinco, suprir esse desafio. No município de Campinas, trabalhamos também ativamente no consórcio e comitês do PCJ, e junto à Sanasa no enfrentamento e busca dessas soluções a curto, médio e a longo prazo. E aqui eu gostaria de destacar, vereador, algumas ações que a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pôde coordenar para justamente esse pool, esse aglomerado de ações, projetos e programas para enfrentar a crise hídrica. O primeiro deles foi a aprovação, por meio do decreto do prefeito municipal Jonas Donizete, que criou o Plano Municipal de Recursos Hídricos. Também demos início ao Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas Ciliares, estabelecimentos de pagamento municipal por serviços ambientais, o PSA, e aqui com destaque direcionado principalmente ao nosso berço hídrico, que é a Área de Proteção Ambiental de Campinas. Regulamentação pioneira no âmbito municipal para a utilização de água de reuso, aqui frises que em parceria a Sanasa. Note-se que o município de Campinas foi o primeiro no estado de São Paulo a regular o reuso de água. Somente depois, a CETESB, o governo do estado, até se inspirado nessa atuação pioneira local, regulamentou a água de reuso para a sua utilização. Voltando, então, ao contexto do estado de São Paulo, nós temos também um programa de planejamento robusto que nos põe várias demandas de infraestrutura para a macrometrópole paulista. Trata-se do Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a macrometrópole paulista, que envolve várias regiões metropolitanas, na qual a região metropolitana de Campinas se insere. Esse plano, vereador, foi aprovado em 2013 e aborda todas as alternativas disponíveis de abastecimento para fazer frente à expansão econômica dessa área específica e populacional também, ter um equilíbrio entre a expansão econômica e populacional dentro do tripé do desenvolvimento sustentável, equacionar a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. O plano, especificamente em relação às barragens, o plano prevê a construção de 58 barragens no estado para garantir o abastecimento dessa região até o ano de 2035. E aqui, vereador, faço até uma sugestão, se o senhor me permitir, de convidar o pessoal do estado para poder falar um pouco da macrometrópole paulista e todas as ações relacionadas a saneamento, para além das barragens, se o senhor achar pertinente. Bom, e dessas 58 barragens, existe uma específica aqui para Campinas. Trata-se da barragem Campinas Pedreira, portanto, é uma barragem lindeira, ela se aporta no Rio Jaguari, com limítrofe entre os municípios de Campinas e o município de Pedreira. A barragem
ela é de autoria do Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAEE. Então, o autor desse projeto é o governo do Estado, através do DAEE, para o enfrentamento dessa crise hídrica e com vistas a um plano da macrometrópole paulista. Ela é parte de um projeto que envolverá outras barragens, como no município de Amparo, no barramento do rio Camanducaia, denominada Barragem Duas Pontes. Todo o estudo de impacto ambiental, EIA, e seu respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, discorre sobre os dois barramentos. O objetivo dessa barragem é aumentar a oferta de água para as bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e reduzir a dependência das bacias do sistema Cantareira, que ainda não equacionou totalmente a grave crise hídrica no qual passou pelos últimos anos. As informações aqui que eu vou passar, vereador, sobre a barragem, ela é muito genérica, mas espero que seja contento para depois delinear a oitiva da comunidade que se encontra aqui na presente audiência. Essa barragem terá capacidade para armazenar 38,34 milhões de metros cúbicos, com capacidade de regularização de vazão de 8,46 metros cúbicos por segundo, uma garantia de mais ou menos 98%. A área inundada é de 202 hectares, na cota máxima operacional de 637 metros. Segundo o Sistema de Alertas e Inundações de São Paulo, o SAISP, a vazão do rio Jaguari chegou em 2017 a 4,0 metros cúbicos por segundo. Abrange no lado de Campinas uma unidade de conservação de uso sustentável, a chamada Área de Proteção Ambiental de Campinas, ou APA Campinas, e ocupará a extensão de 2,14 km² de área de preservação permanente do entorno do reservatório. No âmbito do projeto, deverão ser construídas também as seguintes estruturas: tomada d'água, conduto de adução, vertedouro, obras de desvio, sistema de transposição para peixes, dependendo de estudos posteriores, sistema adutor, regional, instalações para a futura implantação de pequena central hidrelétrica, casa de máquinas e subestação. Bom, tudo isso são dados, vereadores, extraídos do estudo ambiental em sede de licenciamento que se dá no governo do Estado, na CETESB. Como o município participou desse licenciamento ambiental? Bom, a Prefeitura participou desse processo com a emissão do Exame Técnico Municipal. O Exame Técnico Municipal é um documento técnico que subsidia o licenciamento ambiental de outros entes federativos. Pode ser o IBAMA, né, da União, ou pode ser o Estado através da CETESB. No caso da barragem, pela legislação ambiental vigente, porque o impacto é regional, ela é sempre uma infraestrutura licenciada pelo governo do Estado. Então, nós emitimos, a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável emitiu esse documento nos termos da legislação específica, no qual eu vou citar aqui. Resolução CONAMA 237 de 97 e o nosso Decreto Municipal 18.705 de 2015. O exame técnico, no caso, diz respeito a potenciais impactos ambientais em relação à legislação e diretrizes ambientais do município e, nesse caso, não exime o empreendedor, no caso, governo do Estado, do atendimento às demais licenças, autorizações ou aprovações dos órgãos municipais, estaduais e federais exigíveis pela mesma legislação ambiental. A municipalidade, nesse exame técnico, não se opõe ao empreendimento do ponto de vista ambiental. Isso se dá no ETM, no Exame Técnico Municipal, de número 169/2015-2, desde que, evidentemente, atendida todas as condicionantes no parecer técnico ambiental que subsidiou esse documento. Como trata-se de barragem, esse documento, parecer técnico ambiental, foi subscrito por vários técnicos da Secretaria do Verde, engenheiros, biólogos, geólogos, entre outros, porque é um assunto importante, é de impacto regional, claro que de impacto local também,
Então, deve ser um documento multidisciplinar, a despeito de que também o estudo no Estado, através da CETESB, ele também se dá com vistas à multidisciplinariedade, tendo em vistas a necessidade de elaboração de um estudo de impacto ambiental, que realmente é um estudo robusto do ponto de vista técnico e social. Neste ETM, foram acoplados vários documentos para subsidiar o Estado no seu processo de licenciamento ambiental. No anexo 1, acostamos o parecer técnico, no qual eu acabei de citar. No anexo 2, ata da segunda reunião extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente, de 12/11/2015. No anexo 3, acostamos o despacho de devolução do Conselho Gestor da APA, CONGEAPA, ao Departamento de Licenciamento Ambiental. E as áreas de estudos foram definidas da seguinte maneira, segundo o estudo de impacto ambiental. Nós tivemos, nesse exame técnico, nós tivemos uma visão de 4 áreas. Área de contexto regional, definida como conjunto de 2 empreendimentos que engloba a grande parte da UGRI 5, incluída a totalidade das bacias do rio Capivari e Jundiaí, grande parte da bacia do rio Piracicaba, excetuando-se a subbacia do rio Corumbataí e o trecho de rio Piracicaba jusante dessa confluência. Área de influência indireta, estabelecida também para o conjunto dos 2 empreendimentos, inclui a totalidade das subbacias do rio Camanducaia e Jaguari. Áreas de influência direta, definida em torno dos futuros reservatórios e os trechos do rio Jaguari e Camanducaia, que apresentam contribuições diretas para a barragem de Pedreira e de Duas Pontes, e área direta afetada, que corresponde à área de inundação e às barragens de cada reservatório e as respectivas áreas de preservação permanente, definidas numa faixa de 100 metros no entorno dos futuros lagos e o segmento de aproximadamente 380 metros nos rios Jaguari e Camanducaia, a jusante das futuras barragens de Pedreira e Duas Pontes. Bom, vereador, aqui vai um breve contexto, então, da barragem de Campinas Pedreira, porque ela é oriunda da macrometrópole paulista e, nesse contexto, das intervenções na região metropolitana de Campinas, e especificamente em Campinas. Falei um pouco do licenciamento ambiental, porque foi uma intervenção da Secretaria do Verde nesse processo do licenciamento ambiental com a emissão do ETM, e espero que essas palavras preliminares ajudem o senhor a entender um pouco sobre a barragem Campinas Pedreira. A barragem Nosso Cantareira, como nós temos um colega aqui da Sanasa, que tem mais dados técnicos sobre o assunto, a gente, se for o caso, se o senhor entender pertinente, aqui sugiro passar a palavra para o colega para complementar. Bem, Rodrigo, né, Rodrigo? Rodrigo Rajá, da Sanasa. Rodrigo, o que você pode adiantar para nós com relação à posição da Sanasa em razão desses reservatórios? Na verdade, serão 3 aqui, né, André? Na região aqui de Campinas, serão 3. É o de Pedreira, de Amparo e o aqui da cidade de Campinas. O daqui de Campinas, municipal, né? É Pedreira, Lindeira com me desculpa falar no microfone. A barragem, essa que acabou de passar pelo licenciamento do Estado, é a barragem divisa do município de Pedreira com o município de Campinas. Então, essa vai se dar em território municipal também. Existe um projeto, na verdade, um estudo em andamento, que é a barragem Nosso Cantareira, né, que ainda não está em fase amadurecida de licenciamento ambiental. Então, portanto, se trata de um projeto, ainda os estudos não foram concluídos. E a outra barragem, na verdade, ela não está dentro dos limites territoriais da cidade de Campinas, né, que eu citei para o senhor no início. Então, na verdade, dentro do território de Campinas, existe a barragem Campinas Pedreira, né, essa já com um estudo bem amadurecido, e a barragem Nosso Cantareira, nesse princípio ainda de tratativa junto ao governo do Estado. Tem a municipal também, né, aqui no Rio Atibaia.
Essa é a barragem Nosso Cantareira. A municipal é o Nosso Cantareira? É isso. A de projeto municipal é o Nosso Cantareira. Aqui eu acabei de contextualizar para o senhor, é a barragem do governo do Estado. E a de Amparo, qual seria? Do governo do Estado também. Faz parte do... O nome dela, se eu não me engano, são duas pontes. A do Estado, ela faz parte desse projeto da macrometrópole paulista, esse pool de 58 barragens. Então, na região, duas são do Estado e uma é de Campinas. Só que duas têm projeto em Campinas, uma é do governo do Estado, através da autoria do DAE, e outra é de autoria do município, como frisando para o senhor, já num processo de licenciamento ambiental não iniciado, né? Na verdade, não com amadurecimento, porque eu possa passar dados técnicos neste momento. Rodrigo, você pode adiantar alguma coisa para nós aí, com relação à parte de Sanasa? Inicialmente, eu quero cumprimentar aos membros da mesa, ao vereador, que nos convida aqui a essa audiência pública. Cumprimentar também a Andréa, em nome dela, todos os funcionários da Secretaria do Verde, nossa parceira nesse projeto que envolve a Prefeitura e a Sanasa. Cumprimentar a Ângela Podolski, que está aqui como coordenadora do Plano de Manejo da APA, né, que está sendo feito com ampla participação da sociedade, diversas audiências públicas, em todas as regiões da APA. Tereza Penteado, também, do Resgate o Cambuí, nobre representante da sociedade civil que briga pelo meio ambiente aqui na cidade, todos os participantes aqui, a Valquíria Sonati, representando a Prefeitura de Campinas aqui na Secretaria de Relações Institucionais, o secretário Vandão, e aos colegas aqui da Secretaria da Sanasa, que aqui se encontram também. O projeto Nosso Cantareira, ele foi amplamente divulgado, né, com uma audiência, com uma explanação do prefeito no Dia Mundial da Água. É um projeto que está em estudo ainda. Existem outros estudos que deverão ser realizados e, no momento certo, né, ele passará por todas as instâncias de aprovação ambiental, tanto no âmbito municipal quanto estadual, junto à CETESB, que é o órgão licenciador do projeto. Foram feitos diversos estudos antes de se apresentar uma solução, alguns, inclusive, fora do município de Campinas, e nenhum traria, né, na sua instalação, a segurança hídrica, que é o que se busca quando se estabelece uma barragem. Então, nos estudos prévios, que é o que se tem até o momento, vereador, nós temos um modelo de barragem, onde está sendo feito aprofundamento de mais estudos, envolve a parte de geologia, envolve a parte de vazão. São vários estudos que serão apresentados, e aí sim, por conta do tamanho do projeto, da localidade, ele deverá ser apresentado à sociedade também para aprovação e para a manifestação e eventuais ajustes. Então, o que a gente pode colocar é que tanto a Prefeitura quanto a Sanasa têm se empenhado ao máximo possível para buscar as melhores informações, um projeto muito detalhado, com o apoio da CETESB, que tem nos orientado também no pré-projeto, para que a gente possa entregar isso para a sociedade de Campinas e trazer a segurança hídrica que a cidade precisa. Rodrigo, fala uma coisa, com relação a essa barragem Nosso Cantareira, o custo, como é que vai ficar para a cidade? Quem paga? Como é que vai ser feito? Como é que é a estrutura jurídica? Você pode adiantar isso para nós? Olha, o que foi aberto foi uma MIP, né, que é uma manifestação de interesse de protocolo, onde as empresas que têm interesse poderiam manifestar projetos. Houve uma manifestação
e, a partir dessa manifestação e de um projeto aprovado, ele segue para uma nova fase, que é de licitação, onde todas as empresas podem participar, todas as empresas que estejam aptas a participar. E outra coisa, podemos supor que com o aumento do represamento da água, a água pode ter uma diminuição no valor na região? Olha, vereador, é uma pergunta interessante. A gente sempre coloca que o caro, às vezes, né, não que se esteja dizendo que é barato ou caro, mas o caro não é a água em si, é não ter água. Então, você não ter água para uma população de mais de 1 milhão de habitantes é o grande risco que nós corremos, né? Então, por conta disso, esse é o nosso objetivo, é trazer a segurança hídrica dentro de uma responsabilidade, com as compensações necessárias para a nossa cidade. O que eu posso colocar é que, em relação à tarifa, quem define a tarifa de água é a ARES PCJ. A ARES é a agência reguladora que faz a análise e define, então, o valor do metro cúbico cobrado, o modelo de cobrança da tarifa municipal, não só daqui, mas de outras cidades da região. Rodrigo, só mais uma questão. Ideia do valor? Tem algum orçamento? Mais ou menos, em torno de quanto? Então, esse valor depende do projeto. Como o projeto não está definido, é difícil definir o valor também. E como ele passará por uma licitação pública, né, ele vai ser aberto novamente para uma licitação, esse valor tende, né, como é padrão das licitações, ele tende a diminuir daquilo que for definido inicialmente. Uma outra coisinha aqui, Rodrigo, se você puder me esclarecer, e até André, nessa represa aqui de Campinas, né, ela vai passar pelo rio Atibaia, necessariamente? É o rio que vai dar esse suporte? É o represamento do rio, exato. Me fala uma coisa, você sabe o que motivou a escolha desse local, o motivo técnico? Nós temos toda uma passagem do rio pela cidade de Campinas, e tem algum estudo técnico do porquê desse lugar? Tem, isso foi inclusive apresentado pelo senhor prefeito Jonas Donizete, a razão pela qual, né, ele fez o anúncio. Então, a razão são diversas técnicas, mas duas em especial seriam, primeiro, a gestão sobre a represa, de ser no município de Campinas, uma vez que outras opções seriam fora. Então, a primeira, ser no município de Campinas, e a segunda seria o melhor aproveitamento com a vazão que suportasse uma obra dessa magnitude. Então, se fosse uma vazão diminuta, não caberia fazer um represamento. Então, esse local também atendia a questão da vazão. Só uma outra coisa, Rodrigo. Nós vimos que são 3 reservatórios, né? E os outros reservatórios serão de administração da PCJ, do Estado, isso? Do Estado, né? O PCJ, nós temos o consórcio, que é uma organização não governamental, com a participação das prefeituras, de empresas, que inclusive o presidente é o Bill, né, o prefeito. Nós temos os comitês PCJ. Os comitês, sim, são os gestores das águas aqui, com a participação do governo do Estado, do governo federal, inclusive, o IBAMA participa, das prefeituras e da sociedade civil organizada e dos usuários, né? Esse, sim, é o gestor das águas. Inclusive, nós temos a manifestação de apoio tanto do consórcio quanto dos comitês, de que é uma obra necessária para a manutenção, inclusive, não só dessedentação das pessoas, né, o uso urbano, para a geração de emprego. É um processo. A gente sabe que não ter água é o grande risco que a gente corre aqui. Já diversos estudos já mostraram que nós vivemos numa região extremamente complexa do uso hídrico, né? Então, nós temos que atender isso com respeito às legislações ambientais, estaduais, federais, municipais, mas nós precisamos dar soluções à sociedade. Gente,
Essa é uma outra questão, Rodrigo. Então, essa aqui de Campinas, ela será administrada pela Sanasa, prefeitura? Quem será responsável pela essa? A Sanasa por determinação, inclusive com o apoio dessa casa, ela é a gestora dos recursos hídricos, né, do abastecimento, coleta e tratamento de esgoto no município. Só um minutinho, Rodrigo. André, só uma questão que eu acho que talvez seria oportuna, né? Nós sabemos que essa represa aqui de Campinas, salvo engano, vai ser construída numa área de proteção ambiental. Nós já temos os dados acerca de impacto no espaço. Como é que fica essa questão? Eu acho que seria oportuno a gente... Bom, vereador, em relação aos estudos locacionais, que é o que o senhor está preocupado, até se colocou a questão para o nosso colega Rodrigo Rajar, esses estudos locacionais, eles se dão no EIA-RIMA, no Estudo de Impacto Ambiental, e depois, resumidamente, no RIMA. Ele é apresentado pelo empreendedor, no caso a municipalidade, e o Estado, com um grupo multidisciplinar, né, incerto na CETESB, que é o órgão licenciador, vai analisar qual é o melhor local que aquela barragem vai se dar, justamente pelo um ponto que o senhor destacou, que é o fato da barragem estar num espaço especialmente protegido, numa unidade de conservação, especificamente numa APA de Campinas, como a barragem da Campinas Pedreira também. Ocorre que, diferentemente da barragem Campinas Pedreira, a barragem Nosso Cantareira está numa fase de licenciamento ambiental preliminar. Praticamente foi, se salvo engano, foi protocolado o pedido no governo do Estado. Ainda não houve uma análise e não houve um estudo fechado, né, um estudo finalizado do governo do Estado em relação à apresentação desses estudos ambientais. A última comunicação que o Estado teve conosco a respeito da barragem Nosso Cantareira é que, antes de se elaborar o estudo de impacto ambiental, o Estado ele emite um documento chamado Termo de Referência. Esse documento técnico vai dizer quais estudos, inclusive a alternativa locacional que o senhor pontuou, mas quais os estudos necessários para que o Estado tenha possibilidade de proceder a uma análise do impacto ambiental daquele equipamento de infraestrutura. Esse termo de referência, o Estado ele comunicou à Secretaria do Verde que estava elaborando um termo de referência. Nós fizemos um estudo técnico do que nós entendíamos em nível local que esse termo de referência pudesse constar. Ouvimos o CONGEAPA, levamos ao CONGEAPA, que é o Conselho Gestor da APA de Campinas, quais elementos o CONGEAPA entendia pertinente constar desse termo de referência para que o governo do Estado, através da CETESB, pudesse, então, dar início a esse processo de licenciamento ambiental. Lembrando, só para os senhores terem uma ideia, para quem não tem intimidade com o assunto licenciamento ambiental, o EIA-RIMA é o documento preliminar a qualquer licença ambiental para esse tipo de infraestrutura que demanda o impacto. Então, primeiro se dá o estudo de impacto ambiental através do EIA-RIMA, depois que vai se analisar a emissão da primeira licença, que é a licença prévia, depois vai se dar a licença de instalação e, por último, a última licença ambiental, que é a licença de operação. Então, resumindo aqui a minha colocação, vereador, esses estudos locacionais, a gente não tem condições ainda de dizer para o senhor, porque o Estado não encaminhou o licenciamento ambiental para a emissão do ETM municipal, que é justamente o documento que, posteriormente, vai auxiliar o Estado nesse processo de licenciamento ambiental. Então, as informações em nível local, através do exame técnico, elas não foram repassadas no Estado, justamente por essa questão que eu coloquei para o senhor. O licenciamento ambiental ainda é preliminar, ele está se iniciando junto à CETESB. Deixa eu uma interrogação minha aqui, com relação ao represamento lá de Pedreira.
O represamento vai ser feito acima das cidades, é isso, correto? Acima de Jaguariúna e Pedreira, correto? Gustavo, é isso? Bom dia. Bom dia, bom dia. Respondendo ao vereador, não, ele vai ser anterior à Pedreira. Não, na parte acima da cidade, né? Não, ele é antes, ele fica a montante de Pedreira. Não sei se o senhor conhece a estrada que vai por dentro, que sai de Souzas até Pedreira, que é a Avenida Mário Garneiro, e depois passa a ser uma Câmara Municipal. É nessa rodovia, né, municipal, um pouco antes da cidade de Pedreira. Mas isso, considerando que a cidade de Pedreira está abaixo da represa? Está abaixo, isso. Está abaixo, não está? A cidade está abaixo, Sim, a represa fica abaixo. acima. Isso pode trazer algum risco para a população? Isso foi considerado no estudo ambiental e foi uma das questões que a Secretaria colocou para que o Estado questionasse o empreendedor, né, o Estado através da CETESB, durante o momento de licenciamento. Se eu não me engano, são cerca de 2 quilômetros de distância entre o corpo do barramento e o começo da cidade de Pedreira, e é uma questão que tem que ser levantada. Haviam alguns dados no EIA-RIMA, e nós colocamos algumas outras questões a serem respondidas. Isso a Secretaria? A Secretaria orientando a CETESB, que é o órgão licenciador, questionar o DAE, que é o Departamento de Águas do Estado, a responder, a falar sobre o plano de segurança de barragens, que é um estudo complexo, que fala sobre todos os elementos que são feitos no corpo do barramento, para se evitar qualquer tipo de acidente e todos os efeitos de mitigação necessários. E isso tudo está a cargo do Estado, tanto licenciar quanto executar. Em termos de área a ser inundada, você tem o tamanho da área? Sim, o barramento ele vai inundar 4 km², desses são 2 km² dentro do município de Campinas e 2 km² do lado de Pedreira. 4 quilômetros de lado de Pedreira? Não, 2 de Campinas e 2 de Pedreira, são 4 no total. 2 de Campinas? E 2 de Pedreira. 2 de Pedreira. E com relação a impostos, essa questão como é que vai ser dividida entre as cidades? Já tem alguma coisa? Já tem algum estudo ou não tem nada? Então, vereador, depende muito do tipo de imposto que a gente está falando, porque o aproveitamento inicial do barramento é apenas a regularização da vazão. Significa que o rio, com a recarga atual que tem, está com uma vazão muito baixa, no verão é um pouco maior, mas no inverno falta água, então é feito um barramento para que essa água seja liberada ao longo do ano, para se ter uma vazão um pouco maior. Quando a gente fala só disso, não existe um imposto na operação do barramento. Existem os impostos que são advindos da própria construção, o ISS, ISSQN, mas eu digo ICMS, no custo água, por exemplo, quando você pega Itaipu, Brasil e Paraguai. O Brasil consome muito mais energia que o Paraguai, tá? Consome muito mais energia e compra o excedente do Paraguai. Com relação à cidade de Pedreira, o que ela não consome, como ficaria? Então, na verdade, não essa água, a princípio, no projeto inicial do Estado, como foi estudado pela Secretaria, ele não é para consumo local. Essa água do Rio Jaguari, ela sendo liberada, ela é captada em Paulínia, em Americana, acho que Hortolândia, também algumas cidades ajusantes fazem essa captação. Nem Campinas, nem Pedreira vão aproveitar diretamente essa água. Por isso que é uma barragem estadual de um contexto da macrometrópole. Essa barragem de Pedreira ela não vai fornecer água para Campinas? A princípio, não. Vai ser para fornecer Americana, Paulínia? As cidades que estão ajusantes, que captam tanto do Jaguari quanto mais para frente. Porque ela regularizando o Jaguari, ela regulariza depois o Piracicaba por consequência. Entendi. Você tem ideia de quanto que é o consumo de água da cidade hoje? Para que a gente possa... de Campinas? Eu acho que o Rodrigo é um pouco Rodrigo melhor tem, para Rodrigo? falar. Você tem, Rodrigo? Hoje está em torno, na captação, de 3,4, 3,2 metros por segundo. 3,2 metros por segundo. Entendi. Rodrigo, uma outra coisa que eu queria dizer aqui, você falou em relação à forma que foi feita a licitação da cidade. Como que você falou que É o MIP, né? MIP, né? Isso. Esse MIP, assim, ele partiu da iniciativa privada, partiu do Não, ele partiu público? da prefeitura, né, que abriu o edital, então várias empresas que poderiam ter se manifestado. Uma colocou uma proposta, essa proposta foi então aceita, está sendo feito esse levantamento. Uma outra questão, André, é uma questão que eu vou falar na parte de energia, né, para chegar onde eu quero chegar. Quando a gente fala em represamento até para energia elétrica, já é alguma coisa que já se diz em ultrapassado.
por causa das inundações, dessas questões. Em Israel, né, a água do Rio Morto ela é mandada lá para a capital de Israel, quase 100 quilômetros, me fugiu o nome aqui. Não se poderia pensar em uma transposição via tubulação de alguns rios com distância de 200, 100 quilômetros? Nunca foi pensado isso? Olha, Tel Aviv. sim, vereador, que também passa por uma crise, que historicamente é uma região de crise hídrica, né? Bom, vereador, existe uma questão que refoge à municipal, né? Esses estudos dos 58 barramentos, eles foram feitos em sede do Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a macrometrópole paulista. Essas 58 barragens, elas foram estudadas dentro do governo estadual, com o aporte da GENCAMP, com o aporte do DAE, com o aporte técnico de vários estudos multidisciplinares que culminaram no projeto das 58 barragens. Então, o senhor está me fazendo uma pergunta que refoge as questões locais, né? As nossas questões locais são no sentido do enfrentamento da crise hídrica. O que o município pode fazer para enfrentar uma crise hídrica são questões relacionadas ao seu território. Como eu falei para o senhor, o Plano Municipal de Recursos Hídricos, o Programa de Recuperação das Nascentes, o pagamento por serviços ambientais, o maciço plantio de espécies arbóreas em áreas de preservação permanente, em áreas de praça, em áreas públicas, quer dizer, aumentando a permeabilidade do solo e a quantidade de áreas verdes no município de Campinas, água de reuso, que foi uma parceria, inclusive, com a Sanasa, no sentido de aproveitamento da água. Quer dizer, existe uma série de ações locais que o município faz para o enfrentamento da crise hídrica, e Campinas aqui podemos dizer que fomos muito envolvidos, muito atuantes, e sempre procuramos enfrentar essa crise hídrica dentro de um escopo, inclusive em parceria com outros municípios e com o governo estadual. O que cabe ao município, no caso dessa barragem e desses enfrentamentos da crise hídrica, é analisar. Houve o pedido do DAE, então nós analisamos, dentro do impacto local em que é veiculado através do ETM, como que a gente responde ao dizer sim ou não, se sim, com que condicionantes essa barragem traz resultados para o enfrentamento da crise hídrica no estado de São Paulo, e como ela menos afeta ou afeta de uma maneira extremamente minimizada uma unidade de conservação, como é o caso da APA de Campinas. Essa é a parte da contextualização, e eu vou passar aqui para o meu colega Gustavo Stefano, que vai colocar as questões técnicas, mas sempre pontuando, né? Essas decisões estratégicas desses 58 barramentos para o enfrentamento da crise hídrica, ela é uma decisão conjugada dentro de um estudo robusto, que é o plano da macrometrópole paulista. Okay. Vamos lá, Gustavo. Bom, vereador, respondendo, acho que as duas perguntas do senhor, que foram duas perguntas nossas também, né, dentro do nosso parecer técnico, foi o parecer que teve mais 100 páginas puramente técnico, foi o seguinte: se para essa barragem de Pedreira haveria o aproveitamento de energia, também, ou não, porque já que vai barrar, se puder gerar energia durante a regularização da vazão, sim ou não, certo? E como seria a interligação? Porque no EIA-RIMA, que contemplou os dois barramentos de Campinas Pedreira e o de Amparo, é um estudo conjugado, certo? O rio Camanducaia, que vai ser barrado em Amparo, acaba vindo depois para a nossa bacia, mas muito lá na frente, se haveria alguma interligação. E se foi colocado que esse estudo da interligação entre Amparo e Pedreira seria estudado mais à frente. Existe uma iniciativa do Estado de interligar alguns desses barramentos, mas depende de uma série de questões técnicas, incluindo a transposição de bacias, que é muito complicado você pegar água de uma bacia hidrográfica, retirar, consumir e depositar em outra. Então, tudo isso vai ser estudado posteriormente. Uma outra questão também,
Alguém tem slide, alguma coisa para apresentar? Não tem nada, porque eu estou vendo colocado ali, né? Ninguém pediu nada. Né? Então, a questão é o seguinte, Rodrigo, com relação à Sanasa, a Sanasa entende que esse reservatório aqui municipal, ele já diminui, então, o impacto de algum problema de seca na cidade? Eu posso dizer isso? Que já... Ele diminui, ele aumenta a segurança hídrica de abastecimento no município, claramente. Né? A expectativa é que ele traga até 70 dias, dependendo que ainda depende de ajustes, novamente repito, ele traz até 70 dias de abastecimento para o município. Outra questão, André, nós temos lá, onde vai ser feita a barragem de Pedreira, tem a usina do Macaco Branco, né, que já é uma usina, não sei nem se é tombada. Como é que ficou essa questão lá? Pelo que a gente pôde avaliar no exame técnico municipal, essa usina que ela vai fazer parte do processo de inundação, ela é tombada. Houve consulta ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico aqui de Campinas, o CONDEPAC, e o CONDEPAC ele entendeu que era por conta da questão hídrica, desse bem maior que estava se pensando em equacionar. O CONDEPAC, então, ele sinalizou a possibilidade de inundação dessa usina por conta dessa contextualização da crise hídrica e da importância da barragem. Assim, em sumárias palavras, é isso que o CONDEPAC foi, assim, ouvido e deu essa sinalização positiva. Vai haver compensação ambiental de uma parte, de outra? Como é que ficou essa questão de compensação? Como é que está essa questão, Gustavo e André? Todo o processo de licenciamento ambiental, seja qual magnitude tenha, o simples corte de uma árvore, ou uma movimentação de terra, ou até mesmo uma barragem, um aterro sanitário, um aeroporto, ele sempre demanda compensação ambiental, né? Isso faz parte do processo da legislação ambiental, e, no caso nacional, então, há sempre compensação ambiental. Se há corte de árvores, há uma quantidade muito maior de plantio, né, na mesma bacia hidrográfica ou na mesma região. Então, vereador, assim, quem define, quem estabelece e quem direciona as compensações ambientais são o governo do Estado, né, através da CETESB. Então, a resposta é sim, vereador. Com relação a prazos, não podemos falar em prazo, então, de conclusão das obras? Hein, Rodrigo? Não temos nada definido? Realmente, ele depende inicialmente do estudo, da finalização do estudo e início do licenciamento. E aí, sim, o prazo. Agora, nós estamos... então, não é possível dizer prazo. Agora, o que a gente pode dizer é que nós estamos olhando para o longo prazo do abastecimento. Nós não estamos olhando para esse momento somente, nós estamos olhando para as próximas gerações, 20, 30, 50 anos, para solução hídrica aqui no município. Ok. Eu vou dar as palavras finais para vocês, nós vamos encerrar. Infelizmente, nesse tipo de debate, eu não posso dar a palavra para as pessoas presentes. Eu vou pedir desculpas. Tá? Então, mas é que, assim, esse procedimento que é feito, é só para esclarecer, ele é um debate. O que significa? É um debate entre as pessoas que estão na mesa. Né? Não é uma audiência pública. Então, eu vou... Então, mas... porque nós convidamos as pessoas que estavam aqui a compor a mesa, e aquelas que se predispuseram a acompanhar a mesa, nós pedimos que sentasse. Agora, eu não posso mudar o regimento. Eu vou passar a palavra para vocês. Me desculpe, mas eu não posso abrir. Isso não é uma audiência pública. Até porque, assim, eu vou... Sim, mas não é uma audiência pública. É isso que eu quero dizer. Sim. A senhora me desculpe, mas
A senhora podia ter sentado na mesa, e nós convidamos todos, nós vimos representantes, e poderia ter tido. Não, eu acho que ela se equivocou. Nesse tipo de debate, não é. Eu vou... Não é uma questão de concordar ou não. A questão, quem está na presidência sou eu, e eu tenho que seguir o que o regimento fala. Se a senhora, porventura, tivesse sentado à mesa, não tinha problema nenhum participar. Para nós não há objetivo nenhum. O que eu não posso é abrir, porque eu tenho que abrir para um, eu tenho que abrir para todos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir o que o regimento aqui diz. Eu não posso abrir, entendeu? Rodrigo, se você quiser encerrar com a sua parte, tá? Se quiser. Bom, vereador, a todos aqui, agradeço a oportunidade, né, e nos colocamos à disposição para novas informações. Ok, eu vou agradecer você, Rodrigo, dizer que nós estamos... o objetivo desse debate é tentar colocar um pouco mais de transparência nessa situação. Então, assim, Rodrigo, agradeço. Né, o que deu para a gente perceber aqui, eu só queria passar, é que a coisa ainda é meio recente, né? Não é uma coisa assim totalmente, é um processo que está em desenvolvimento. Então, era isso que o debate quer colocar aqui para a cidade de Campinas, é se situar e se posicionar do que está acontecendo. Aqui, nós não queremos debater aqui se é certo, se é errado, até porque, com certeza, nós vamos ter audiência pública aqui nessa casa para definir essas questões. E, nesse momento, a gente vai realmente abrir o espaço. Agora, com relação a André e Gustavo, se quiserem se manifestar. Bom, vereador... em relação ao assunto, especificamente em relação à crise hídrica e todas as infraestruturas postas, eu gostaria de trazer aqui até um elemento que depois, se o senhor quiser juntar nos processos. O jornal Metro, de 11 de outubro de 2017, ele colocou uma reportagem falando exatamente sobre o PCJ. O PCJ fala da necessidade de criação de reservatórios para suprir as necessidades na região num futuro próximo. Então, segundo o PCJ, em 18 anos, a região vai precisar de 61% mais de água. Quer dizer, então, a depender de um estudo do plano da macrometrópole paulista, em nível do Parlamento das Águas, em nível do Comitê do Consórcio PCJ, então existe esse estudo preocupado com essa crise hídrica, dentro desses rios principais, né, que é o Piracicaba, Capivari e Jaguari. Mas, por outro lado, vereador, vai ser muito profícua uma audiência pública, porque, independentemente desses estudos, dessa necessidade de desenvolvimento regional, de enfrentamento da crise hídrica, como o senhor pôde ver na plateia, existe também a preocupação de setores específicos, preocupada com a gestão da APA, preocupada com as questões ambientais locais, né, como é o caso do CONGEAPA, como é o caso do CONDEMA. Existem aqui na plateia tanto representantes do CONGEAPA e do CONDEMA, e essa necessidade de ampliar o debate certamente será profícua e muito bem-vinda, razão pela qual a Secretaria do Verde e os técnicos e os secretários se colocam à disposição. Agradeço aqui a oportunidade que o senhor deu para que nós, da Secretaria do Verde, pudéssemos estar aqui para colocar algumas questões nas quais pudemos participar e os estudos que nós fizemos no sentido do enfrentamento da crise hídrica, e agradeço a atenção da plateia. Muito bom dia a todos. Poder encerrar? Queria agradecer, vereador, novamente a oportunidade da discussão e informar também que o nosso parecer técnico, o exame técnico municipal do que se refere à barragem Campinas Pedreira está disponível no nosso site desde 2015, quando foi emitida. É um documento que é muito interessante que todos leiam, porque é de caráter totalmente técnico e que nós nos posicionamos sobre o barramento. Então, está lá também disponível. Agradeço mais uma vez. Ok, só
esclarecendo aqui, obrigado. O objetivo do debate é bem franco, é abrir a discussão, né? Até porque nós temos aqui o Rodrigo, tem vocês, né? Tem gente até talvez com mais conhecimento da situação do que até vocês, daí às vezes pode vir alguma pergunta da plateia que vocês não vão poder responder, né? Então, numa outra situação, é diferente. A gente já vamos trazer as pessoas realmente para a audiência pública, já é para dar até com slides, com toda uma situação preparada para isso mesmo, para o debate público com a sociedade. Hoje é um debate público entre os agentes envolvidos na situação. Secretaria do Verde, a Sanasa, né, alguns agentes. Então, mas esses agentes teriam que estar na mesa para a gente poder discutir. Então, a gente, até para evitar talvez alguma pergunta que talvez não esteja ao alcance de vocês aqui, a gente prefere deixar a coisa nesse espaço aqui, de uma abertura, né, para a cidade se posicionar sobre o que está acontecendo com relação à questão hídrica. Então, nós já podemos saber que são 3 reservatórios, que muito embora criado na cidade de Campinas, ele não vai ser, em tese, pelo menos por hora, utilizado pela cidade, não é isso? Então, a coisa fica um pouco mais transparente, de uma forma mais degustável, que a gente pode entender o que está acontecendo, né? Tem o outro de amparo também, que também não vai ser usado para cá, né? É estadual. Então, assim, o que a gente queria saber, assim, na verdade, o que vai ser usado na cidade, por hora, é o municipal, né? Que é esse da Fazenda Espírito Santo, que também não tem prazo, mas a cidade já começa a entender como que está funcionando a dinâmica da reserva hídrica da cidade. Então, era esse o objetivo. Nosso objetivo aqui, Rodrigo, não é discutir as questões de se está correto, não está, o que vai ter que mudar, o que não vai mudar. Nós queremos se situar a cidade e posicionar o que está acontecendo. A partir daí, a audiência pública, outras formas de se conter ou não conter isso, a gente deixa para a sociedade civil. Então, eu, dando encerramento, agradeço à TV Câmara, que proporcionou esse debate, aos presentes, à Sanasa, eu agradeço aqui ao Rodrigo e também ao presidente da Sanasa, Erli, que não pôde comparecer, né, ao secretário do Verde também, o doutor Rogério, que não pôde comparecer, e a vocês que, nessa manhã de segunda-feira, tiveram a paciência de vir aqui e colocar de uma forma simples, né, uma forma natural, uma forma bem prática, para que a cidade possa lembrar que existe uma preocupação pública com a questão hídrica na cidade de Campinas. E nós gostaria muito, e o objetivo era esse, saber o que está acontecendo. Muito obrigado a todos, aos presentes. Aqui o agradecimento em nome de toda a Câmara Municipal de Campinas. Bom dia. Terminou agora há pouco, então, o debate sobre os procedimentos que envolvem as construções de barragens aqui no município de Campinas. Aqui ao meu lado está o vereador que presidiu a reunião, o vereador Paulo Galtério. Vereador, que balanço o senhor faz dessa reunião? Bem, o balanço é positivo, ele é oportuno e é importante, porque nós já vamos começar um período de seca aqui no estado de São Paulo, que é o período que precede o período de chuvas, setembro, outubro. E que, dependendo do ano, dependendo das condições climáticas, ele pode ser prejudicial à cidade. E nós, nesse debate hoje, o que nós queríamos saber? Como é que está sendo preparado pelo poder público, né, o combate a essa situação de reserva hídrica de água na cidade de Campinas? O que nós podemos perceber aqui, de uma forma até simples, uma forma que a gente pudesse passar para a população o que está acontecendo, é que serão construídos na cidade de Campinas ou nas proximidades ou na região
3 reservatórios, mas apenas um que será o que vai ser utilizado em Campinas, que é o municipal, que é na Fazenda Espírito Santo. Então é muito importante a gente saber isso, porque pode acontecer futuramente a gente ter problema hídrico, né, com 2 reservatórios próximos à cidade e a gente não poder usar dessa água, porque a gente já pôde perceber aqui na discussão que os dois reservatórios, né, do Rio Jaguari e no Rio Cantareira, eles, em tese, não poderão ser utilizados pela cidade de Campinas, mas ele não foge do debate aqui da nossa cidade. Então, assim, o objetivo era, de uma forma simples, de uma forma fácil, que a população entendesse o que está acontecendo com relação à reserva de água aqui na região da cidade de Campinas e na região metropolitana. E agora, quais vão ser os próximos passos, vereador? Então, os próximos passos agora, como foi dito aqui, essas obras estão todas em fase de licenciamento. Então, está tudo questão técnica. O que a gente pôde perceber aqui, das pessoas que participaram, é que é uma situação pró-futuro, para vendo visão de médio e longo prazo a questão hídrica. Não é uma questão imediata, mas é uma questão que a gente sabe que o poder público está se movimentando, né? A gente sabe que quando envolve relatório de impacto ambiental, outras situações, isso demanda tempo, demanda custo, demanda técnica, serviço de engenharia, mas isso está sendo feito. Então, para nós, nós entendemos que era importante a cidade ter uma posição sobre a crise hídrica, que pode vir, como nós podemos não ter também, mas o importante é, assim, as pessoas saberem que o Executivo tem trabalhado para não ter problemas hídricos na cidade de Campinas e o próprio Estado. No nosso debate, são 53 reservatórios que serão feitos no Estado, né? Porque nós sabemos que o problema da água é armazenar ela. E depois, conforme for utilizando, né, ela vir de acordo com a necessidade. Então é importante, a cidade quer saber de algumas situações, mas de uma forma simples, de uma forma que todos entendam o que está acontecendo. Coisa técnica a gente deixa para os técnicos. E a Câmara deve adotar mais algum procedimento em relação a esse assunto? Sim, eu acredito que de imediato agora a gente já sabe, a cidade sabe o que aconteceu e o que está acontecendo. Agora, de acordo com os relatórios de impacto, de acordo com o trabalho técnico, eu acho que vai ser importante para o debate de ver da relevância disso, né, para que a cidade possa enxergar que nós passamos pela crise da água, é uma crise do planeta, né? A água é um bem de consumo que está acabando, mas nós precisamos ter cautelas aí com relação a como ela vai ser utilizada na cidade. Obrigada, vereador, pelas informações. Continue, portanto, com a nossa programação. TV Câmara Campinas.